cada vez mais você deve dar um tratamento ao dinheiro público, um tratamento de transparência, né? E quem faz isso é o contador. Então, eu acho que o contador que trabalha com contabilidade eleitoral, Joaquim, ele tem que ter um misto de orgulho, porque ele participa diretamente de um processo da rigidez, de tornar mais saudável o processo democrático no país, e um misto de muito orgulho, mas também de muita responsabilidade, né? E os desafios desses profissionais, é exatamente acompanhar a evolução das exigências. Então, hoje, você citou isso como exemplo, e eu devo admitir o seguinte, que todos estão amadurecendo no processo. A Justiça Eleitoral está amadurecendo, o Conselho Federal de Contabilidade, com uma norma está muito próxima, depois, se você me der a oportunidade, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Falar, sim. Muito próxima de sair, e aí a gente acaba concretizando esse ramo da contabilidade como novo, efetivamente. Você vê, 10, 14 anos depois. Os juízes eleitorais estão amadurecendo, os advogados eleitoralistas e, por que não, os próprios contadores. Então, no início, houve um nível de exigência filigrana que talvez não fizesse tanta diferença. Por exemplo, uma coisa que o contador tem isso na veia, e é um grande desafio, é virar para o candidato ou virar para o partido e falar assim, partido, candidato, não existe situação de sem movimento. Isso não existe. Sim, porque ele diz, olha, eu não gasto nada, não gastei nada, eu recebi tudo, né? Recebeu tudo, mas aquilo você tem que tornar aquilo estimável em dinheiro para que as pessoas entendam qual é o custo do voto. Esse é o grande desafio da contabilidade eleitoral brasileira, pensando lá na frente na possibilidade da gente consolidar os balanços dos partidos em âmbito nacional, estadual e municipal. E aí você vai saber, olha, o partido X, o custo do voto do partido X na média do Brasil é tanto, o custo do voto do partido Y é tanto. Então, esse tipo e é de se supor que os partidos mais populares tenham um custo menos elevado do que os partidos não tão populares, se é que a gente pode fazer essa correlação, mas, enfim, é uma gama de informações que virão a partir dos registros contábeis. Agora, eu digo que não é possível que um partido que tenha uma conta corrente aberta... não teve movimento nenhum? Teve porque teve um lançamento de uma taxa, teve um lançamento da taxa de abertura, tem uma série de coisas que precisam ser lançadas para poder tornar aquele movimento registrável, né? Este é um grande desafio. Outro desafio, Joaquim, é que a gente, na contabilidade eleitoral, isso serve para outras áreas da contabilidade, mas a gente, na contabilidade eleitoral, a gente costuma dizer que existem despesas ditas obrigatórias. Não, tem despesa obrigatória? Tem, claro que tem despesa obrigatória. Se você contratou um local para você ficar, você tem uma despesa obrigatória de aluguel. Se você tem uma conta de luz, se você tem luz, você tem uma despesa obrigatória de luz. Se você tem um carro contratado em campanha, você tem uma despesa obrigatória de combustível. Então, não tem como eu já vi, isso são erros crassos na classificação contábil eleitoral, quando você tem um aluguel de carro e você não registra o combustível utilizado, por exemplo, né? Então, assim, os grandes desafios são os desafios que têm a ver com a comunicação. Comunicação. Né? A comunicação é a palavra-chave. Por isso é que o profissional, quando ele é contratado para uma campanha, desde o planejamento, que é onde eu aconselho o profissional de contabilidade ser contratado, porque no planejamento, Joaquim, o profissional tem como dizer para o candidato e para a equipe do candidato, ou até mesmo para o partido que o contratou, dizer o seguinte, olha, vocês têm que ter tantos por cento para a mulher, tantos por cento para cota racial, e vocês não podem misturar isso, vocês têm que ter 3 contas correntes separadas para que não haja mistura disso, porque se houver mistura dessas informações, isso é trabalhosíssimo para você corrigir lá na frente e, na maioria das vezes, há uma exigência de devolução à União dos valores que foram empregados de forma incorreta, né? Como uma espécie de punição, vamos assim dizer. Então, a coisa mais importante é que o profissional de contabilidade tenha que ter esta habilidade muito bem desenvolvida, que é a habilidade de comunicação. Reunir toda a equipe, não só dele, profissional de contabilidade,
muitas vezes é um empresário de contabilidade que atua na área de contabilidade eleitoral, reunir toda a equipe do partido, dos partidos e dos candidatos para comunicar o que é possível, o que não é, quais são os problemas e dizer o seguinte, meu amigo, a campanha eleitoral é um processo de 45 dias. Ali, não adianta você me avisar com uma semana, porque eu de 72 em 72 horas eu tenho que informar a Justiça Eleitoral quais são os movimentos daquela campanha eleitoral. Então, você teve dúvida em contratar, teve dúvida em se a despesa é possível, se não é, por favor, entre em contato com a equipe. Isso além de todos os treinamentos que a gente aconselha que sejam feitos. Então, o grande processo aí é um processo que passa... E, por que não dizer, até por um perfil de liderança do profissional de contabilidade nos processos eleitorais. Ele tem que gostar de gente, ele tem que gostar de falar, porque senão ele vai correr o risco de pecar pela omissão. Muito bom, Haroldo, essa sua reflexão, porque, na verdade, essa é uma das características que nós temos aqui defendido do contador do século XXI. O contador do século XXI ele tem que primar pela comunicação, pela clareza. Né? Agora, você trouxe um ponto que eu queria fazer uma nova provocação. Você falou de custo, né? O Brasil ainda é muito distante, até talvez pelos métodos, mas a gente não tem, por exemplo, na contabilidade pública ainda implementada, e eu acredito que até o ano que vem, com as normas de contabilidade pública, isso esteja avançado, o custo da administração pública. Qual é o custo de um aluno em sala de aula? Qual é o custo de um atendimento numa UPA? Aí você trouxe o tema, o custo da eleição, ou o custo do voto por partido, considerando que o partido tem legenda e tem quantidade de votos e etc. E esses 6 bilhões, foi embasado em algum custo para se saber qual é o custo do financiamento? Porque quando a gente fala em financiamento de campanha, muitas vezes a gente está só no olhar aqui do recurso que vem para a realização das campanhas, mas esquece que há todo um outro custo da justiça eleitoral, que também é custo de eleição, claro, que envolve no processo organizacional. As urnas eletrônicas, a movimentação, as próprias horas dos juízes, a justiça eleitoral, que o Brasil acho que é o único no mundo que existe, uma justiça eleitoral tão organizada, né, com tantas regras, Então, esse custo, você acredita que uma vez a contabilidade podendo consolidar essas informações, vai ajudar o Brasil a definir qual é o verdadeiro valor necessário para financiamento de campanhas? Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Eu acho que isso está na mão do legislador, quando ele coloca o profissional de contabilidade nesta evidência, nesse protagonismo, e quando coloca, por exemplo, instituições como o Conselho Federal de Contabilidade, num processo de ditar as normas brasileiras de contabilidade eleitoral, e essas serão aplicadas por juízes, por advogados, por todos aqueles que estejam atuando no processo eleitoral brasileiro. Então, assim, eu queria aqui fazer um comentário sem nenhum juízo de valor, né? Porque eu não vou entrar no mérito de quem usa bem o dinheiro público na campanha, quem usa mal, não vou entrar nesse mérito, vamos trabalhar só na tese. Eu que estou há muitos anos na área eleitoral, seja como consultor de candidaturas, consultor, não só como contador, mas como advogado também de partidos políticos, eu estou há muitos anos nisso, e também depois prestando serviço de contabilidade eleitoral também, né? Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, Joaquim, democracia é um processo caro. É muito caro, a democracia é cara. Não tem como você fugir dessa lógica, dessa evidência. Então, eu, por exemplo, defendo veementemente a existência da justiça eleitoral. Muitas pessoas falam mal da justiça eleitoral, na maioria das pessoas que falam mal das outras ou dos processos é porque desconhecem. A maioria, né? Talvez se debruçasse um pouco mais sobre o tema, mudasse a opinião. Mas as pessoas não têm essa disposição, vamos dizer assim. E eu sou favorável porque eu sei
que numa campanha eleitoral, o nosso setor lá, a nossa advocacia, por exemplo, só para citar como exemplo, recebe hoje uma denúncia que na rede social o candidato A falou mal do candidato B. Se não tivesse uma justiça eleitoral, imagina você ter respostas na medida certa, acabaria a campanha e 3 meses depois nós teríamos julgamentos. Por isso é que o processo é um processo de celeridade anormal, né? E eu digo para você que este processo voltado para a área contábil é fundamental que a gente tenha esses números cada vez mais bem definidos. Então, Perfeito. o papel é fundamental do profissional de contabilidade nesse Perfeito. setor.